Oi galera, então vai ser mais um vídeo aqui no canal A Roça Venceu. A Roça Venceu. Mas hoje vai ser feito, porque eu não tô me vacilo. Eu tô fora, tô fiase. Aí eu vou ir fazer o vídeo, eu vou ir contando os outros dias, tá? Faz a cultura do algodão, que é para quê? Para pôr roupa no índio, para cobrir as suas vergonhas. É isso que a gente ouve. Né? Então, que o índio vivia na natureza sem pudor nenhum, se não tem vergonha, se para ele está tudo certo, mas a igreja, quando chega aqui, ela olha aquilo, ela se escandaliza, ela logo começa a trabalhar nas instruções. Então, isso também fez com que nem todos os índios fossem batizados. Que só quem fosse batizado é aquele índio que podia visitar, por exemplo, uma igreja, tinha que ser batizado. Ele pode ficar na redução, só ele não entra dentro da igreja, que é um pouco maior. E ele olhando para uma igreja bonita como essa, né, ele tem que pensar nisso. A igreja era bonita assim, da maneira deles lá com as pedras comuns, né? Mas vai ter as mesas de madeira, de pedra, como vocês vão ver nesse papel, vai ter todos os paramentos da igreja, dos lugares, tudo de ouro, gente. Tanto que até nos santos, na pintura dos santos, lá em São Miguel, a gente ainda vê hoje alguns santos pintados em dourado, que dourado, isso foi diagnosticado pelos museólogos, pelo pessoal que trabalha com santos, que ali ainda tem uma parte de pintura que é o ouro. O ouro vinha da Europa para cá, em pó, em filetes, vinha. A igreja sempre foi muito rica, né? De tanto tirar dos pobres, né? Mas enfim, rica. Tá? Voltando um pouquinho para agora aqui. Ali no nosso altar, São Miguel Arcanjo de Vermelho, Santo Ângelo, que é o Santo Ângelo do meio aqui, com o ramo de Açúcar de São Luís, com o cajado de São Nicolau, que é a missa, né? E serra, o chapéu, e o ladinho aqui tem São João Batista, São Lourenço e São Borja, também aqui no cajado. E São Borja, gente, é um lugar lá pertinho do Rio, né, Uruguai, e é onde é frio, onde tinha ovelha. Não que não tivesse para cá, mas lá é um lugar que precisava ter, porque é muito frio, fica bem na barranca do Uruguai. Agora, quando deu essa chuvarada, eu tive que lá no Rio, assim, tomar conta do corpo, não sei se vocês já ouviram falar, estava tudo alagadão, então é bem complicado, então era bem frio. E é aquela que salvaguardava as outras coisas para cá. Porque ali, gente, qualquer motivo de querer esse pedaço de terra pela fronteira, pelo rio, toda essa região, começando Bolívia, Peru, que são os lugares que a gente sabe que houveram outras induções. Lá na Bolívia, por exemplo, nós temos 7 cidades que são patrimônio da humanidade também, que foi do mesmo período reducional das nossas aqui. Se hoje a gente vai lá, a gente olha, elas são iguais às nossas catedrais. Eles ficam lá assim. É coisa mais encantadora assim, para quem gosta de história, de ver todo aquele povo. Só que o que aconteceu lá? Lá chegou em 1962 um padre alemão e reconstruiu as catedrais. E aí então elas estão inteiras, enquanto que os nossos aqui não. Por quê?
Primeiro que não tinha ninguém para fazer uma obra dessa, né? E também porque mexer se é um lugar que você vai para você ver o que aquele povo fez. Então, na minha percepção, se fosse reconstruir, não seria dar igual, né? Você quer ver o quê? Você quer ver outro povo, assim como a gente vê o Machu Picchu, né? A gente vai lá e olha os astecas, os incas, você vê esse povo todo, você vê como eles vivem, né? Agora, se tu reconstrói, não é igual, né? Muitos nos perguntam por que a gente não reconstrói São Miguel, porque não é a mesma coisa, né? Não tem um porquê. Então, só para ilustrar mais, para vocês entenderem o quanto essa igreja era poderosa, o quanto ela estava envolvida em tudo isso. Tá? E aí, ó, quando nós estávamos no museu, o Cristiano falou da pedra Itacuru, a pedra do vinho para nós, Itacuru do índio, e São João Batista, no sul do Brasil, lá nos livros de história que eu aprendi lá, que no sul do Brasil havia uma siderurgia. A primeira siderurgia, eu acho que na América Latina, se não me engano, é aqui nas Missões do Período Nacional. É dentro da redução de São João Batista. Para vocês verem o poder dessa igreja. Chegaram lá, o padre era do CEP. Chegou lá, olhou para o solo, ou conhecia a pedra, ou em algum momento essa pedra pegou fogo e ele viu que saiu um líquido. E o líquido que sai aqui é o aço. E daí eles utilizaram essa pedra nos 20 fornos que eles tiveram por lá, tirando o líquido, separando o aço, para fazer os sinos das catedrais e para fazer as ferramentas para as lavouras dos índios. Então, para vocês verem o quanto grandioso foi tudo isso aí, né? Então, o nosso Cristo morto que está ali, a gente terminar aqui, e lá no frontal da igreja, depois vocês olham lá fora, nós vamos ter 7 santos marrom missioneiros lá também, tá? Que é São Nicolau, São Borja, São Miguel, São Luís, São Lourenço, São João Batista e bem aqui no centro embaixo, São João. São os 7 santos marrom missioneiros. Nossa catedral é um projeto da igreja de São Miguel original. Só que o que a gente fez aqui em Santo Ângelo? A partir de 1930 essa construção. Tá? 2 torres com 6 sinos. A primeira igreja tinha uma torre e a torre era separada da catedral, do ladinho, lá na frente, se der a gente olha, lá vocês olham depois a janela arqueológica, que tinha uma torre com 9 sinos. A segunda igreja, que daí já era portuguesa, já tem umas 2 torres. E a nossa, então, de 1930 até 1971, quando as 2 torres foram erguidas. Voltaram então no sul, que é uma questão da luminosidade, né? O sol vai entrando, daí vem para cá, olha para cá, volta esse lado de cá, e daí iluminava a nossa catedral. Bom, esse vidro aqui é uma planta medicinal do índio Guarani, que é o chamado guaimbé, que até hoje eles utilizam, né, tanto para uma picada, alguma coisa assim superficial, bicho, enfim. E também diz, eles que utilizam, ela tem uma polpa, e dessa polpa ali também é para alguma coisa medicinal daí interna, estomacal. E a erva mate. A erva mate é originária do Paraguai e o índio utilizava essa erva mate diferente do que nós usamos no mundo do mar. Ele utilizava macerando, né, curando ali e queimando e aí tomando esse chá, que é o chá digestivo. Tá? Isso que a gente dá hoje como chamado de adulto. Tá? Então, é importantíssimo. A erva mate, o algodão e o gado eram as 3 economias importantes.
ao redor do tipo ali tem um exemplo de família Ulisses Rodrigues. Os vitrais, tá? Os vitrais, gente, são, a partir de 1940, são vitrais, todos eles ainda são vitrais originais e foram feitos por artesãos holandeses, é um pouco que estava por aqui pertinho de Porto Alegre. Ali foi a doação da família. Justamente a família Ulisses Rodrigues é daquele português que morou ali no museu. Bernardo Rodrigues levantou e depois ele vai ser filho do Bernardo Rodrigues, porque ele é Ulisses Rodrigues. Aí ele vai ser o intendente nosso, intendente prefeito lá. E a nossa cidade, gente, ela cresce exatamente aqui, ó. É daqui que nasceu também a nossa cidade. A minha cidade, ela tem 150 anos e a partir de 1873 é que nós somos Santo Ângelo ainda. Todo mundo que ficou por aí. Os índios, né, gente? Muito tempo os índios viram no mapa. Não tinha notícia dos indígenas. Hoje a gente sabe que esse indígena, tem que lembrar que agora é indígena, não é índio, que esse indígena se recolheu para se restaurar, né, para depois voltar de novo. Então a gente vai ter os primeiros índios conosco, década de 60, 70, que eles começam a surgir com carro, porque daí eles estavam todos lá na Argentina e Paraguai. E aí, quando eles voltam, eles começam a ir nos lugares, quererem tomar, não, quererem tomar, mas de uma forma mais humana, vamos dizer assim, porque daí eles vão pedir as cidades de volta. Não é nem pedir. Eles vão se acampando mesmo, e aí começa a surgir os amigos dos indígenas que vão ajudar. E daí, por exemplo, a uns 30 quilômetros daqui nós temos uma aldeia com mais ou menos 80 indígenas, a maioria crianças, que a terra que eles têm ali hoje foi através do nosso promotor de justiça de Santo Ângelo, que numa campanha, numa parceria com a Receita Federal, essas coisas de desapropriação de terra, também lá, eles conseguiram ir perto do rio, que é muito mais interessante, é um lugar muito legal, onde tem o rio Ijuirã, o rio Ijuzinho, então eles ficam lá. E é um lugar, gente, que só mora alemães. Os alemães também existiram nesse momento, mas aí hoje em dia eles vivem bem lá. Porque o Guarani, gente, é muito pacífico. É aquele cara que não olha para o vizinho, então eles são bem diferentes. E lá em São Miguel, eles têm. Aqui eles têm 20 hectares de terra, aumentou agora 5 esse ano, eles ganharam. Tem uma escola com registro, foi esse ano também que eles ganharam, do governo, isso é muito importante. Crianças do primeiro ao sexto ano ficam estudando dentro da aldeia, com uma professora, agora são três professoras do estado, mas tem um professor indígena lá junto, né? Fica lá para cuidar o que essas crianças estão aprendendo. E lá em São Miguel, eles têm também um posto de saúde dentro da aldeia. Lá também tem a escola, tem um posto de saúde. E lá acho que são umas quase 300 pessoas. Eu acho que são, não sei, são 100 e poucos hectares, não lembro direito assim, aonde eles estão também, perto do rio também. Então, essas são as duas aldeias legítimas dos Guaranis, que são os descendentes daquele povo que teve aqui, né? E que muitos deles nem sabem dessa história, nem sabem a grandiosidade da coisa toda, então é bem complicado. Certo?
Podem levantar então o meu Cristo morto aqui, de vez de madeira, bonito, né? Porque sai lá fora e dá uma olhada. Ó, galera, o Dix é família do meu pai, tá? Olha. É o quê? Esse aqui é um órgão. Tem um conjunto de imagens. As duas bandeiras estão voltadas para o terceiro. Bem, mas isso é muito. É madeira. Isso aqui é. Onde é que vai? Que tem ainda da primeira e da segunda é só a fundação. A fundação sim, mas aqui o prédio todo foi construído novo. Olha lá. Lindo, né? Arthur, mas esse aqui não tem nome. Não. Só lá. Só que só. O Dix. Esse aqui tem. Só esse aqui tem. Ó. Família. Ete. Ah, fava. É Ete. Ai, legal. Olha. Aqui era a torre do campanário? O que é o A torre da igreja? Ah, onde era? Eu tinha.